E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 28/4, 11h59. Vamos aí para a nossa análise semanal do mercado brasileiro. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica e elogio. Deixe no comentário abaixo aí, beleza? Galera, vamos passar aqui rapidamente para falar um pouco do BOVA11, vamos falar também da Petrobras e vamos falar também da Vale, né? A gente sempre fala aqui um pouco da Vale, porque da Vale a gente já tinha pego já alguns pontos interessantes. E por último, a gente vai falar um pouco do petróleo, o que pode acontecer nos demais dias aí. Então, vem comigo, vamos que vamos. Vamos falar primeiramente aqui da nosso querido BOVA11, né, galera? O BOVA11 aqui que deu uma quedinha aqui, né? Que veio buscar exatamente aquele ponto que eu tinha falado para vocês na última análise semanal que a gente fez, que o mercado ele poderia muito bem fazer esse movimento aqui, chegar nesse ponto e defesa. Até mostrei um exemplo bem clássico no Bitcoin para vocês, que eu falei sobre isso. Não vou pegar agora isso para vocês aqui, porque senão vai demorar muito e eu estou um pouco com pressa, né? Então, vamos para o que interessa mesmo, tá? De fato, aqui, quem tiver interesse, vai ver na última análise aí que eu fiz sobre o BOVA11, falando justamente desse movimento aqui para vir buscar o preço médio. Expliquei para vocês o que era o preço médio para poder fazer esse movimento aqui de alta. E agora a gente está chegando exatamente em um ponto interessante, que é perto do 123,45, que é um ponto também que eu falo muito para vocês, tá? Então, o que está acontecendo? O Bitcoin, o BOVA11 ele chegou quase que bateu um 119,53, esse ponto também a gente já estava comentando para vocês. E o que é interessante aqui é o que a gente não renovou o fundo, é o que eu sempre falo para vocês. Não renovação desse fundo aqui representa que, por mais que a gente esteja abaixo de uma VW, a gente está tendo aqui um período que a gente pode pensar aqui em acumulação. Então, o mercado ele teve alguns pontos interessantes, não só por esse indicador. Esse indicador aqui ele dá uma base para a gente, só que a gente tem que levar em consideração também o contexto geral do mercado e também outros fundamentos, que é esse que eu vou passar para vocês. Então, aqui no dia 12 de abril, a gente teve esse play aqui, né, que botou o mercado para baixo, e depois a gente teve um play aqui no dia 17 de abril de 2024. Quando eu falo play, eu não quero dizer que só teve um, talvez vários, né? Então a gente teve aqui uma atividade profissional nesse ponto. E esse ponto aqui é um ponto interessante, porque se eu for marcá-lo, a gente está rompendo 50% desse ponto. Então, assim, se eu for pegar aqui esse play aqui e vou marcar ele, eu vou marcar total porque a barra não teve um spread tão alto. Então, vou pegar aqui e os 50% está nessa região. Então, o que o preço fez aqui? Ele teve tudo para cair nessa região, subiu, ficou acima de 50, pegou no preço médio, que eu tinha falado para vocês na última análise, e aí começou a subir. Ou seja, teoricamente, eu acredito que esse ponto aqui em BOVA11 foi um ponto de absorção, e a gente não renovou esse fundo. Então, teoricamente, a gente pode acreditar aqui em uma acumulação aqui do BOVA11. Por mais que o BOVA11 está tendo coisas aí, inclusive eu estava até assistindo um camarada aqui falando que estava tendo muita gente tirando dinheiro aqui do mercado brasileiro, que não sei o que e tudo, mas, cara, o nosso querido BOVA11 aqui, ele está até em uma situação aqui um pouquinho favorável, está bem tranquilo, tá? E aí eu tenho esse outro ponto aqui interessante. Esse outro ponto interessante, se a gente for pegando ele aqui também, pegando o spread dele, os 50% a gente está nessa região. Então aqui é um ponto interessante para o BOVA11, porque ou o BOVA11 ele rompe essa região, tá? Ele rompe, fica acima dos 50% dessa última barra aqui, ou então ele vai abrir gap de queda para ficar brincando entre essa região e essa região aqui, entre essas duas frequências. Aqui que seria em torno de 122,83, né? A 120,89, certo? Então aqui a gente tem esse período aqui todo que o mercado anda lateral. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, já que a gente sabe esse negócio, e vamos pegar um indicador aqui que eu gosto muito, que é o MACD, para saber onde está o maior volume aqui do BOVA11. Olha só, o BOVA11 deve estar lá embaixo. Ué, engraçado, o BOVA11 não tem a POC. Ah, não, tá aqui, galera, porque a POC ficou praticamente bem certinho aqui com 50%, mas tá vendo? A POC ficou bem certinho nos 50%. Então, o BOVA, ele tá chegando a uma região muito, galera, muito interessante. Mas, é isso que nós vamos ter que analisar aqui direitinho. Por quê? Se tu for colocar no que o BOVA11, ele tá chegando em uma região que a gente chama de distribuição, ou seja, toda essa sombra aqui é uma distribuição. Então, não sabemos se o mercado vai bater nessa região aqui e vai fazer esse movimento para cá. A gente não sabe. A gente sabe que a maior concentração de volume está aqui, ó, em toda essa sombra aqui do mercado. Tem um vácuo de liquidez e a outra sombra está ali aqui, abaixo do 117. Então, o BOVA está chegando em uma região muito interessante.
É muito interessante. A curto prazo, que eu falei para vocês aqui, é que a gente não teve a renovação do fundo do ABV e a gente aqui fez uma absorção aqui justamente nesse ponto, no dia 17. Foi dia 17? Foi dia 17. No dia 17 fez uma absorção aqui. E o mercado respeitou muito o preço médio. E agora está indo atacar ali uma região muito importante. Então essa semana para o Bovespa é muito decisivo, porque se a gente não rompe essa região aqui para cima, a gente vai ter aqui mais queda aqui para o Bovespa. Mas na minha opinião, o Bova ele fez um movimento interessante, um movimento que vale a pena aí, ficar olhando na semana, tá? E a não renovação aqui. Então, o que acontece? O mercado chegou nesse ponto aqui, o Bova, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer isso aqui, ó. Opa, perdão, peraí. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Tá aqui, romper essa região aqui para ficar tranquilo. Eu acho que o rompimento dessa região aqui, ele estaria já acima dessa região aqui da distribuição, né, desse volume. Aí seria totalmente interessante para o Bova. Ah, mas o Bova ele está abaixo dos 50, ele está abaixo da VW, correto? Então, ou seja, temos um risco. O mercado ele pode chegar aqui, tentar vir buscar VW, não ganhar e começar a cair novamente e renovar fundo. Então, isso se acontecer aqui no Bova, aí sim eu tenho aqui uma possível queda para vir buscar regiões aqui mais para baixo do Bova 11. Aí alerta total para o Bova, né? Mas, por enquanto, o mercado fez um movimento que eu particularmente gostei, mas estamos em cima de uma região bem delicada para o Bova 11 para a semana, tá? Essa semana aí vai ser muito importante para a gente. E engraçado de tudo, porque eu não tinha olhado isso, tá? Essa linha do 123 está marcada aqui porque foi a maior concentração de volume aqui de um candle, que foi justamente aqui desse dia aqui, 19 de janeiro de 2024. Então, olha só, eu não tinha reparado isso aqui. Até fiquei assim, caraca, cadê a POC? Então, você já está entendendo aqui que o mercado está praticamente em cima de uma região interessante. Então, por isso eu peguei essa surpresa, tá? Então, se eu vir aqui, ver aqui no indicador e colocar aqui, ó, eu vou conseguir ver que esse ponto que eu marquei... Ué, cadê? Ah, não. É esse aqui, ó. Não, é esse aqui mesmo. Ah, não estou entendendo isso aqui, não. Pera aí, deixa eu fazer aqui o... De repente está com um bugzinho aqui. Então, realmente, eu peguei uma surpresa agora, tá? Que foi muito certinho, né, galera? Ali o 120, 123, né? 123, se não me engano. Vamos lá. Certo, aqui é o SDT. Eu quero o Bova 11, né? Que a gente tem aqui o Bova 11, cadê o Bova 11? Certo, o Bova 11. Beleza, então, exatamente, ó. Esse ponto aqui foi o ponto mais importante, o mais alto que teve. Foi no dia 19 de janeiro de 2024. Então, esse ponto que eu marquei, tá? Justamente perto dessa região. Então, essa semana aqui é muito decisiva aqui para o Bova 11, porque ou a gente vai romper essa região de uma vez e ficar tranquilão se a gente ficar acima, ou então a gente vai pegar mais queda aqui para baixo. Então, essa semana vai ser importante, tá? Então, o Bova 11, por mais que ele tenha feito isso aqui que a gente tinha comentado na análise passada, fez um movimento interessante, fez uma coisa interessante, a gente não ganhou a VW, então o mercado pode muito bem buscar a VW e começar a quedar novamente aqui e passar por todo esse período de distribuição. Quando a gente começa a renovar esses fundos aqui, isso aqui fica muito perigoso aí para o mercado brasileiro, certo? Então vamos ver o que vai acontecer aí com o Bova 11 nessa semana. Mas a princípio a gente está em uma região de resistência, galera. A gente está em uma região de resistência, onde tem muitos players que distribuíram aí no Bova 11 dentro dessa região de 123,45. 123,45 é crucial para o mercado brasileiro, né? Para o nosso querido Bova 11, certo? Por mais que a gente fez toda essa configuração aqui de alta, né? E para quem está me seguindo bastante tempo aqui, já sabe muito bem que aqui, quando começou toda essa queda, a gente estava falando aqui de 119,53, a gente não chegou a bater 119, a gente chegou a bater ali praticamente 119,81, eu falei 119,53, então pouca coisa a gente não chegou a bater e fazer essa onda aqui para baixo. Então a gente tem aqui uma onda corretiva aqui para baixo, tá? Nessa região aqui, uma correçãozinha básica, né? E agora a gente pode ter uma onda de impulsão aqui para cima, mas para isso a gente tem que realmente sair dessa região de 123,45, que é muito importante aí para o nosso querido Bova 11, beleza? Dito isso, o que tem Petrobras? Galera, Petrobras, galera. O que eu vou falar de Petrobras? Pegamos o fundão do Petrobras, falamos aí dessa distribuição antes de acontecer em Petrobras e falamos novamente do fundão de Petrobras aqui nessas regiões. Eu falei todo o fundamento aqui de Petrobras para vocês. Então, cara, não tem o que falar muito, né? Então, Petrobras, ele fez justamente aquilo que a gente estava falando, rompimento da VW, teste aqui e não conseguiu mais
ficar com a VW para baixo, ou seja, a gente tem um período aqui que está passando por acumulação e todo esse movimento aqui foi um movimento aí feito pelos players aí para pegar a galera. Ou seja, aqui quando a gente estava nesse momento, eu estava falando de distribuição justamente por conta da fraqueza do OBV. Quando o gap abriu e chegou a bater esse patamar aqui, eu já estava no ponto, já marquei essa linha e fiz 50% e falei para vocês que se ficasse acima era sinal de absorção, possivelmente, só que essa absorção aqui, para ela ser bem fundamentada, a gente tinha que romper para cima a VW, fazer um teste e ficou acima da VW agora. Então, cara, Petrobras aqui, não tem o que falar, galera. Foi muito falado para vocês de Petrobras aqui, muito nesse canal, tá? Então, para quem acompanha e sabe muito bem de onde está pegando Petrobras, né, de onde a gente falou da distribuição de Petrobras, obviamente que não estava desse jeito, porque Petrobras estava falando no tempo da TRID, né, que eu estava operando lá na B3, né, então deu uma parada agora, não estou mais operando lá na B3 esse tempo, né, olho de vez em quando e tudo, mas estou focado muito agora no Bitcoin, que eu tenho que fazer análise diária do Bitcoin para acompanhar o halving 2024, enfim, não estou muito focado agora lá na B3, beleza? Certo, galera? Então eu falei todo esse fundamento aqui da Petrobras para vocês e agora a gente rompeu região muito interessante dos 40,36, que é uma região importante. Se eu vier aqui nesse ponto aqui e colocar o nosso indicador lá do volume, a gente vai ver que toda a distribuição que teve no mercado foi justamente nesse ponto aqui, ó. E a gente não rompeu esse ponto. E agora aqui a gente, cara, olha só, a gente está criando volumes aqui para cima, mas nem tanto. O maior volume está aqui nessa região. Se eu for pegar aqui e botar um semanal, o maior volume está lá embaixo. Um semanal aqui em Petrobras. Então, Petrobras, realmente, ele está aqui em uma posição muito favorável, tá, galera? Muito favorável aqui na semana, aqui em Petrobras. Então, se eu pegar aqui, isso aqui está no diário, né? Vamos tirar aqui o market. Vamos botar o indicador aqui, novamente. Vamos ver se vai ter isso. Exatamente. Então, a gente está rompendo 40,36, que era uma região importante, que era justamente desse play aqui, mas se tu for colocar em comparação aqui, esse de 28 e esse de 8 de março, não tem nem comparação, duas vezes aqui maior do que ele aqui, né? Uma vez maior do que ele aqui, praticamente. Então, cara, absorção, cara, isso aqui foi uma absorção, assim, de livro, coisa de livro, para vocês entenderem como é que funciona a absorção. E eu lembro muito bem que o mercado, quando ele estava andando aqui, ele estava com aquela parada toda lá de troca lá do CEO lá da Petrobras, que o nome cogitado era Mercadantes, então o mercado ficou muito volátil, o mercado ficou muito desesperado, e é o que eu falei para vocês, não interessa, até brinquei, acho que no Twitter, não interessa, pode assumir até o tiririca lá na Petrobras, a galera tá falando aqui que vão comprar, a baleia tá comprando aqui, então eu tenho que seguir ela, não adianta, tá? Então ele pegou toda essa notícia aí, né, toda esse teatrinho aí, e aí começou a botar o mercado aqui para cima novamente. Então, tipo, tá muito tranquilo aí a nossa querida Petrobras, beleza? E rompendo regiões interessantíssimas de 40,36. A gente tá querendo romper lá a máxima ali de 41,79. Então, vamos ver aí na semana. Então, a Petrobras, por mais que o mercado venha agora, ele pode fazer correções para bater essa região de 40,36. Se não romper aqui, a gente tem novos ciclos aqui de alta aqui em Petrobras. Então, quem pegou a Petrobras aqui nessa absorção aí, tá muito bem, tranquilo, né? Tá muito bem mesmo, certo? Dito isso, vamos aqui rapidamente na Vale 3. Vale 3 também eu tô falando para vocês, né? Aqui a Vale 3, vamos ver como é que tá. Eu falei que tava dando uma compra em Vale 3 porque a gente tava, ó, tá vendo? A Vale, a gente passou também por todo esse período aqui de distribuição de desova de posições. Eu também falei para vocês, antes de acontecer essa desova. Essa aqui eu peguei um pouquinho atrasado, porque na Vale eu ainda estava aprendendo a OBV. Então eu peguei um pouquinho atrasado essa distribuição aqui, tá? Mas de qualquer maneira, a gente chegou em um ponto interessante, que foi justamente esse play aqui do dia 11 de março. E a gente tem outro aqui também, que está marcado aqui lá no dia 19 de janeiro. E aí eu estava falando para vocês o quê? Que o mercado estava faltando romper a VW e ficar positivo. E olha o que está acontecendo agora. O mercado aqui, depois desse fundo, ó, se eu for pegar depois desse fundo aqui, ó, último fundo lá, a gente não começou a renovar, galera. Então, o que eu falo para vocês, por mais que esteja vermelho, por mais que esteja aqui abaixo da VW, não significa que o mercado está distribuindo. Pelo contrário, ele não está renovando o fundo. Então, significa ali que o mercado está acumulando nessa região. E eu estava esperando aqui esse gatilho aqui, ó. E aí o mercado, se ele começar a ficar branquinho, é o que vai acontecer na Petrobras. O mercado começar a ficar branquinho aqui
vim aqui testar a VW, não consegui, vai começar a renovar fundo aqui, vai começar aqui a subir, ou seja, entrar demanda na Vale. E quando entra a demanda na Vale, o mercado tende a subir, a atacar a região de 65,82. Então, se isso aqui ficar acima dessa região, se o preço ficar acima da região aqui dos 61,62 e a VW sendo violada para cima, o próximo alvo do nossa querida Vale vai ser buscar ali região de 65,82. Essa é a próxima região aí da Vale para alcançar, beleza? Só que para isso a gente tem que confirmar isso aqui. A gente já confirmou que não está renovando o fundo, ótimo. A gente já está rompendo o VW, ótimo. Vamos ver a semana aí para saber se a gente vai romper essa região. E aí, com a alta toda ali do BOVA 11, vai ajudar bastante ali, né? Mas, como eu falei para vocês, BOVA 11 é uma situação bem delicada aí. Vamos esperar essa semana para saber se realmente a gente vai romper aquela região ou não. Beleza? Então, Vale aqui, na minha opinião, tá em uma configuração muito boa aqui para atacar 65,82, certo? Dito isso, vamos para o nosso queridinho, que é o petróleo. Petróleo, a gente está fazendo aqui uma alta interessante no petróleo, só que o petróleo agora é o seguinte... O petróleo, a gente estava falando dessa desova do petróleo, só que aí o petróleo, o que aconteceu? Vamos lá, o mesmo fundamento do ABV, eu vou pegar aqui esse fundo, que foi o último fundo, a gente está renovando o fundo ou não está renovando o fundo? A gente não está renovando o fundo. Então, por mais que a gente esteja abaixo da VW, a gente sabe que a gente pode estar passando por um período de acumulação. Quando eu vim aqui agora, eu tenho um play que entrou no dia 8 de abril. 18 de abril. Eu tenho um cara que entrou aqui, ó, nesse ponto. Esse camarada entrou no dia 15 de abril, e aí o nosso OBV já estava apresentando aqui fraqueza, e eu falei para vocês de uma possível queda aí no nosso querido petróleo. Só que agora o petróleo, no dia 18 de abril, ele fez um movimento interessante no OBV e fez um movimento aqui 2 vezes maior do que esse ano. Então aqui é esse ponto aqui, esse camarada aqui. Então se eu pegar esse camarada aqui e marcar esse camarada, eu tenho 50% dele. E o que aconteceu com o petróleo? O petróleo ameaçou uma vez, não conseguiu. Ameaçou 2 vezes, não conseguiu. Ameaçou 3 vezes, não conseguiu. Tentou agora aqui chegar nesse ponto interessante e agora ele está rompendo a região de 88, 604,6. Então aqui a gente tem uma grande absorção, galera. Então a gente tem uma absorção aqui grande pela frente aqui no petróleo. Então agora todo esse movimento de queda que eu estava alertando para vocês, ele agora começou a mudar justamente porque entrou um camarada no 18 de abril de 2024. Então esse play que entrou aqui está levando o mercado para cima. Eu lembro que nesse dia aqui eu falei para vocês assim, que o mercado ele não estava ainda preparado para subir, porque o mercado estava bem abaixo da VW. Então, nesse exato momento passou esse tempo aqui, agora eu estou vendo aqui um crescente no ABV, o ABV que ele não está renovando, e fez esse ponto interessante aqui nesse dia 18 de abril, e aí começou agora a subir e rompendo a região de 88,604, que é uma região de 50, né? Região de 50 aqui, nossa querida FiMate. Então, teoricamente, é para o mercado vir buscar agora regiões ali novamente de 95, 163. Então, galera, todo esse movimento aqui de Petrobras, ou Petrobras não, se for pegar aqui do nosso querido petróleo, né? Ver aqui no toque de 72 e aí veio fazer essa renovação toda aqui. Então aqui, nosso querido ABV está apontando para cima, a gente teve liquidez aqui na região do dia 18 e agora a gente está acima da região de 88, 604,6, tá? Então vamos ver como é que vai abrir o mercado aí para saber se realmente a gente pode querer atacar a região de 95, porque teoricamente aqui no livro diz aqui que quando a gente fica nessa região, subiu aqui 2 canais aqui no M15, teoricamente aqui a gente pode vir buscar regiões aqui mais para cima, quem sabe uns 50 dos 50, que estaria ali praticamente naquele topo, que seria 92 dólares o barril. Se eu pegar um gráfico semanal, vamos ver como é que está o semanal mesmo que está legal. Ó, o semanal já rompeu toda essa estrutura aqui, né? Então aqui eu estou marcando aqui, ó, canal de referência zona neutra, a gente não rompeu, vê que a gente não rompeu zona neutra, né? Eu estou marcando 50 dos 50, a gente fechou acima, isso aqui é semanal. OBV totalmente positivo no semanal também. Então tudo indica aqui que a gente está tendo aqui grana indo aqui para o petróleo. Agora a gente está tendo grana indo para o petróleo, certo? Então aqui no semanal está bem tranquilo, tá? Então a gente está dentro de uma zona neutra, né?
e a gente ainda não conseguiu romper essa zona neutra, que geralmente quando rompe a zona neutra aqui, a gente tem uma compra nessa região aqui, um stop abaixo da caixinha, como diz a FIMATE, tá? Mas como a gente não usa isso aqui para fazer compras e vendas, para fazer tomada de decisão, só mesmo para ver como é que está a frequência aqui, tá? Então, essa frequência que o mercado está fazendo é justamente uma frequência totalmente confiável, né? Totalmente confiável, beleza? Então, vamos ver como é que vai fechar a semana no petróleo, vamos ver como é que vai abrir o petróleo. Se o petróleo aqui começar a ganhar VW, então, teoricamente, a demanda aqui, né? O grana está entrando para dentro do petróleo, então, possivelmente, a gente pode ir ali ver o petróleo na casa dos 95, 163, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, coisa rápida, 20 minutinhos de vídeo, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo aí. Tamo junto, até mais, Lembrando, vou deixar agora passando aí para vocês no finalzinho o cardzinho aí da nossa última análise que a gente fez aí do mercado Bitcoin para quem tem interesse. Tamo junto, até mais,